Hoje eu vim aqui pra poder falar com vocês um pouco sobre local de fala e... Escuta aqui, você já pediu permissão pra Lumena pra poder estar falando disso aí? Não sabia que eu precisava. Você não tem lugar de fala pra poder falar sobre lugar de fala. Ué, mas qual que é o lugar de fala pra falar sobre isso? Você tá agenciando uma pauta que é coletiva em prol de um BO que é só seu. Mas o que isso quer dizer? O que você precisa entender é que você é uma mulher branca, privilegiada. Ok, eu já sei disso. Eu só tô falando. Pessoas estão morrendo por causa disso, ok? Você não tem nenhuma empatia. Eu não consigo. Com licença. Hoje em dia na internet as pessoas têm medo de militância. Tudo porque o público geral só entende como militância quando algo é extremo, chama atenção e deixa a gente desconfortável. Quando a militância é bem feita e assertiva, as pessoas não entendem isso como um ativismo. Elas acham que aquilo é apenas bom senso. Mas a maior parte desses pensamentos que hoje em dia ajudam pessoas a romperem a barreira do preconceito foram estimulados através de militâncias. Só que a internet transformou toda essa ideia em uma luta completamente desagradável e desnecessária. Quando um ser humano se torna ativista, a gente imagina que o objetivo dessa pessoa é resolver aqueles problemas sociais que ele diz se incomodar com isso. Então, por exemplo, se você se incomoda com a homofobia, o seu objetivo enquanto militante seria de fato acabar com a homofobia, certo? Como é que a gente faz isso? Existem muitas formas, mas eu não acredito que você brigar com todo mundo, causar o caos na vida dos outros, assustar as pessoas seja uma forma de resolver esses problemas. Porque a ideia da gente aqui é resolver esses problemas, né? Não fazer com que as pessoas se escondam em buracos toda vez que você aparece, porque elas morrem de medo de você, porque você é um militante completamente psicopata que faz todo mundo ficar com medo toda vez que você aparece. Ou estaria eu errada aqui? Alô? Enfim, que a internet se tornou um lugar extremamente tóxico, todo mundo já sabe. O que antes costumava ser assunto de estudos filosóficos, que as pessoas tinham discussões profundas sobre isso, hoje virou frase fácil pra você usar pra lacrar em cima dos outros ou jantar os seus inimigos na internet. E eu não consigo pensar em um exemplo melhor de um termo que tenha sido distorcido pela internet como o termo lugar de fala. Poucas pessoas sabem o que isso realmente significa e muitas usam de forma errada. A origem desse termo lugar de fala é um pouco difícil da gente definir, porque já foi usado por vários pensadores durante a história em várias situações diferentes. Só que quando a gente fala na internet de lugar de fala, a gente está falando do movimento progressista mais voltado para a esquerda. Levando em consideração esse campo, acredita-se que o termo lugar de fala tenha vindo do feminist standpoint, ou, traduzindo livremente, feminismo de ponto de vista. Mas o que é isso afinal? É uma vertente do movimento feminista que aplica a ideia de que diferentes grupos de pessoas têm diferentes vivências dentro da sociedade, ou seja, é preciso pensar soluções para esses grupos de forma distinta. Ah não, começou o mimimi. A gente é tudo igual, pra que vocês ficam dividindo as pessoas em grupos? Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas de movimentos sociais são muito agressivas e não abrem espaço para o diálogo. Então eu entendo se você se sente sensível quando a gente começa a falar sobre esses tópicos. Mas eu queria convidar vocês a realmente me ouvirem, para daí vocês trazerem a opinião de vocês aqui embaixo e seus contrapontos, pra gente poder ter um diálogo. Eu quero abrir essa oportunidade aqui com vocês. Será que dá? Mesmo porque eu só tô tentando explicar pra vocês o que realmente é lugar de fala, pra vocês entenderem como o sentido disso foi distorcido na internet. Pois muito bem, vamos voltar a entender o que é o feminismo de ponto de vista. Esse movimento ele entende que apesar de todas as mulheres encararem problemas sociais que são comuns ao grupo, nem todas nós experimentamos a mesma vivência em ser mulher. O que significa que nem todas nós enfrentamos os mesmos problemas sociais. A gente teve todo esse movimento feminista em que mulheres brancas de classe alta estavam lutando pelo direito delas de poder trabalhar. Mas em contrapartida, as mulheres pobres de classe muito baixa, especialmente se forem negras e periféricas, elas não tinham outra opção a não ser trabalhar. Ou seja, nessa situação, se você pensasse todas as mulheres como um grupo e tentasse dar a todas elas o direito de trabalhar, você não estaria resolvendo o problema de todas as mulheres, apenas de um grupo específico delas. Quando a gente pensa nesses problemas sociais, não é dar mais direitos para algumas pessoas do que para outras, e sim pensar que algumas pessoas estão sofrendo algumas mazelas, entender por que elas estão nessa situação e pensar em práticas para poder resolver esse problema específico. Não é isso que é política, afinal de contas? Não é exatamente por isso que a gente tem toda uma sociedade estruturada, que é para existir uma estrutura para dar para as pessoas chance de ter uma vida digna. Eu, como uma mulher branca, tenho certos problemas que eu vou enfrentar. Uma mulher negra tem outros problemas. Uma mulher lésbica tem outros. E conforme a gente se encaixa em alguns grupos,
podem existir problemas sociais que a gente acaba enfrentando. Vale entender também que esses movimentos não levam em consideração o indivíduo, e sim o grupo que ele faz parte. Porque é um estudo social de como a sociedade funciona. Ou seja, não é como eu, Jay, vivo a minha vida enquanto mulher, e sim como as mulheres enquanto grupo acabam tendo vivências semelhantes, que mazelas elas enfrentam que são parecidas e como a gente pode pensar sobre isso. Isso resume muito por cima o que seria o feminismo de ponto de vista. Partindo desse movimento, veio o estudo e a idealização do que seria o lugar de fala. Aqui no Brasil esse termo foi popularizado pela mestre em filosofia Djamila Ribeiro através do livro Lugar de Fala. É um livro bem fininho, bem fácil de ler, eu super recomendo pra vocês. Não é difícil de entender o conceito que ela traz aqui e tem muito material na internet pra vocês tentarem pesquisar, pra vocês entenderem ainda mais. Tem palestras da Djamila, a gente se expor a ideias diferentes e realmente pensar sobre elas é um exercício muito interessante. Eu pelo menos gosto muito, eu não sei vocês, né? Fica aí minha recomendação. Lugar de fala, então, segundo Djamila Ribeiro, é a gente olhar para todos esses grupos que existem na nossa sociedade e as relações que eles têm entre si. E como essa relação entre eles funciona, dificulta o lado de algum desses grupos e facilita para outros. Quando a gente fala, por exemplo, que os negros precisam falar sobre racismo, a gente não quer dizer que os brancos não podem falar sobre o assunto, mas que os negros também precisam ser ouvidos. Hoje, na sociedade que a gente vive, as vozes que prevalecem ainda são de pessoas brancas. Quando eu digo isso, não é para colocar os brancos como vilões, é apenas uma observação da sociedade que a gente está vivendo. Se você for para a universidade, por exemplo, a maior parte dos seus professores vão ser brancos, os reitores muito provavelmente vão ser brancos. E não só isso, os livros que forem recomendados para você estudar, em grande maioria, vão ser de autores brancos. Mesmo a gente vivendo em um país cuja maioria não são de pessoas brancas. E isso é uma consequência da história que o nosso país viveu. Eu não tô dizendo pra vocês criarem uma luta ali. Eu tô dizendo pra vocês apenas observarem. Eu também não tô dizendo aqui que a solução pra isso é a gente ir lá e colocar pessoas negras lá de forma totalitária, colocar mulheres lá de forma totalitária. Não, eu não tô dizendo aqui como é a solução pra isso. Eu só estou dizendo que existe essa realidade e observar essa realidade tem a ver com o estudo de lugar de fala. Todo estudo filosófico em cima de lugar de fala é ver como a sociedade está sendo estruturada e como alguns grupos que estão sendo marginalizados acabam tendo suas vozes caladas diante da sociedade. Então, se você for para uma faculdade de filosofia, você vai acabar estudando racismo da perspectiva de pessoas brancas. E dificilmente você vai ter a perspectiva de pessoas de outros grupos. E é exatamente isso que é lugar de fala. Todos nós temos um lugar de fala. Todos nós falamos de algum lugar. Lugar de fala não é sobre quem pode ou não pode falar sobre um assunto, mas entender como a sociedade funciona e a importância de que todos os grupos tenham a oportunidade de terem as suas vozes ouvidas. Então entendam que não é sobre representatividade. Não é a necessidade de ter uma pessoa de cada grupo em todos os lugares existentes. É sobre abrir oportunidade para que pessoas de outros grupos possam estar lá caso queiram e possam tentar conseguir isso. E não como é hoje, que muitas pessoas nem têm a oportunidade de tentar, porque elas estão tão preocupadas em ter o que comer, muitas vezes elas nem sabem a importância de se entrar numa faculdade. Muitas dessas pessoas nem chegam na idade de tentar entrar na faculdade. A gente tentar fingir que essas diferenças sociais não existem é a mesma coisa que tentar condenar essas pessoas a continuarem vivendo nessa situação. Então, olhando dessa maneira, o local de fala nada mais é do que a gente entender que pessoas que pertencem a certo grupo tendem a ter as mesmas vivências, a sofrer as mesmas mazelas, ou em alguns casos, ter os mesmos privilégios. E eu sei que, no fundo, todos nós reconhecemos que a sociedade é desigual. Reconhecer isso, estudar isso, falar sobre isso, é falar sobre lugar de fala. E como que esse grupo localizado no poder precisa começar a se pensar do que significa ser branco, do que significa pensar a questão racial a partir da branquitude, porque tem todo um estudo sempre sobre os grupos subalternizados, né? E os grupos localizados no poder não se estudam, não se pensam. O que significa lugar de fala, o que significa esse homem branco pensar a partir desse lugar. Porque ele não se vê como marcado, ele não se vê como alguém que fala a partir de um lugar. Então ele olha para uma mulher negra e diz: você é específica, você é mulher negra. Olha para uma mulher, você é específica porque você é uma mulher. Mas ele também não se entende como específico, ele se entende como universal. Não é que a gente, enquanto pessoa branca, não pode vir aqui e falar sobre racismo. Na verdade, a gente não só pode falar sobre, como a gente deve falar sobre. Afinal, o racismo é um problema social que todos nós temos que falar sobre e tentar resolver, porque é responsabilidade de todos. Mas quando a gente fala sobre racismo, a gente tem que falar da perspectiva de uma pessoa branca. Entender
entender que na sociedade que a gente tá, o racismo não atinge a gente da forma que atinge as pessoas negras. Se eu realmente quero resolver o problema do racismo, se eu realmente me importo, eu tenho que me dar o trabalho de olhar como eu, dentro da sociedade, como o grupo que eu faço parte, qual é o nosso papel diante do racismo. E esse é o meu problema com o que aconteceu com o lugar de fala. As pessoas transformaram um termo que era muito importante pra gente estudar e pensar sobre em uma tática baixa pra ficar tentando calar a boca dos outros. Ah, você não pode falar sobre isso, não tem isso. A gente vive em sociedade, todos nós podemos falar sobre os assuntos. A gente deve falar sobre. Se não tiver todo mundo envolvido nessas discussões, não tem como a gente resolver esses problemas. Por exemplo, vamos supor que um homem lê um texto feminista e discorda daquele texto. Esse homem ele não é proibido de se expressar. Quem, aliás, que teria autoridade para proibir essa pessoa de se expressar? O que o lugar de fala, o conceito de lugar de fala recomenda é que antes de se expressar, esse homem reconheça o seu lugar de homem, perceba o seu viés e veja se esse viés não está, de certa forma, afetando a opinião. Que isso ajude ele a elaborar o argumento e até pensar sobre o texto que ele acabou de ler. Isso não é censura, isso é bom senso. Se você impede os homens de pensarem sobre o machismo, se você impede eles de falarem sobre, é impossível que a gente consiga resolver esse problema. Porque no fim das contas, todos nós vivemos nessa sociedade, todos nós precisamos trabalhar juntos para resolver tudo isso. Esse foi um vídeo só para explicar o que é realmente lugar de fala, como surgiu esse termo, e que infelizmente foi tão distorcido que é impossível a gente falar disso sem criar discussões desnecessárias. Eu não sei quantas pessoas conseguiram aguentar até o final desse vídeo. É um estudo ainda muito acadêmico, infelizmente é difícil falar sobre isso sem usar termos difíceis e sem ficar um vídeo muito chato. Então eu espero que pelo menos quem chegou até aqui tenha gostado. É um vídeo que eu sempre quis fazer, apesar de eu achar que talvez não dê muito alcance. De qualquer forma, agradeço a todos vocês, um grande beijo a todos e até a próxima!